Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para a sua família. Nós vamos falar sobre a família como sendo um projeto de Deus e por isso o inimigo se levanta tanto contra a nossa família, contra o nosso cônjuge, nossos filhos, e nós devemos tomar muito cuidado. Nós sabemos que o inimigo se levanta porque Deus tem um propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E se você entender qual é o propósito de Deus na sua vida e da sua família, vocês vão fazer um estrago no inferno. Amém? Então nós sabemos também que o casamento é um lugar onde uma pessoa é usada por Deus na vida da outra. A Bíblia diz em Provérbios 27 que assim como um ferro afia o outro ferro, assim também uma pessoa afia a outra pessoa. Então o casamento é um lugar de tratamento, é onde Deus nos abençoa, mas também molda o nosso caráter. E não é fácil. É na família que nós vivemos as maiores emoções, alegrias, mas também as maiores decepções. E nós devemos tomar cuidado porque se nós não vigiarmos, o inimigo pode roubar as bênçãos que Deus tem para nós. Tem muita gente que, quando está solteiro, busca muito a Deus, mas quando se casa, a pessoa arruma tantas coisas para fazer e ela vai deixando o Senhor de lado. Então eu aprendi uma coisa, muitas vezes o inimigo não vai conseguir impedir que Deus te abençoe, que Deus cumpra as promessas dele na sua vida. Mas quando as promessas se cumprem, quando Deus te abençoa, aí ele vai tentar fazer com que você não desfrute do que o Senhor tem para a sua vida. E uma vez eu estava lendo sobre a história de Martinho Lutero e ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele falou que a sua cama ela ficava desarrumada por mais ou menos um ano. Muitas vezes ficava imunda de sujeira, de suor, sabe? E ele não resolvia aquela situação. Aí até que ele se casou com uma freira, que era fugitiva, ela se chamava Kate, e essa mulher arrumou toda a casa dele. Então os lençóis estavam sempre limpinhos, sempre cheirosos, a sua casa estava limpa o tempo todo. Mas Martinho Lutero logo percebeu que o casamento não é só isso, só momentos bons. O casamento não é um mar de rosas. É feito também de renúncia, de sacrifício. Você tem que abrir mão, às vezes, daquilo que você quer para agradar outra pessoa. E é por isso que muitos casais hoje não têm vivido bem, não têm vivido aquilo que o Senhor tem para eles. Por quê? Porque os dois não estão cumprindo o papel. O marido não está cumprindo o papel que é amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. E a esposa também não está cumprindo o seu papel de ser submissa a esse homem. Então, nós precisamos entender qual é o nosso papel. E aí Martinho Lutero concluiu, a sua vida de casado. Ele disse que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de monastério. E então o casamento ele nos santifica. E a Bíblia diz que quando uma mulher se une com um homem e eles se casam, essa é uma representação do encontro que a noiva vai ter com Jesus na eternidade. Então é algo muito sério e por isso o inimigo se levanta tanto contra os casais. Eu quero ler para vocês, irmãos, uma passagem que está lá em 1 Samuel capítulo 30, em que fala sobre um ataque que Davi e os seus companheiros receberam na sua família. Eu quero ler para você o versículo 1 ao versículo 6. Olha o que diz. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aqui, irmãos, nós vemos que houve um grande ataque, um ataque maligno, porque no Antigo Testamento nós não vemos a figura do diabo da forma que a gente vê no Novo Testamento. Mas o diabo sempre está por trás daquelas ações. E aqui a gente vê que o inimigo usou os amalequitas para destruir a cidade onde Davi estava com a sua família e com seus companheiros. Então nós vemos aqui 4 áreas em que o inimigo atuou ali, atacou fortemente contra a vida deles.
A primeira área que eu vejo está aqui no versículo 1, que diz que toda a cidade foi incendiada e completamente destruída. Aqui nós podemos ver a área financeira. Quantos casais eles se separam por causa de briga, por causa de dinheiro? Porque um não confia no outro, o outro ele sempre age de um jeito sem contar para outra pessoa. Então nós devemos ficar muito atentos nessa área, devemos pedir muito a Deus sabedoria para a gente ter domínio próprio nessa questão. Nós não podemos brincar com dinheiro porque é algo muito sério e a falta de dinheiro ela tem causado muitos conflitos, muitas brigas no casamento. Nós vemos aqui no versículo 2 e o 3 que aqueles inimigos levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os velhos, e nós podemos trazer também para o casamento. Quantas vezes o inimigo ele tenta aprisionar os nossos filhos na pornografia, nas amizades que não vêm de Deus, nos relacionamentos que não vêm do Senhor. Quantas vezes ele tenta aprisionar o nosso cônjuge, às vezes escondendo alguma coisa, às vezes dedicando tanto tempo nas amizades, mas focando pouco no seu cônjuge. Nós devemos tomar muito cuidado porque nós mesmos podemos ser aprisionados, escravizados pelo pecado. Então vamos fugir de toda aparência do mal, tá bom? Vamos tomar cuidado com os pequenos detalhes. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam a vinha. Então são os pequenos detalhes que nos fazem tropeçar, que nos fazem perder as bênçãos de Deus. Nós vemos também um terceiro ataque, aqui no versículo 4, que diz que Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quantas vezes, irmãos, o inimigo ele se levanta no nosso emocional, ele atinge a nossa mente, ele coloca pensamentos negativos. Quantas vezes nós somos atribulados com problemas, sabe? A gente é sufocado por causa das lutas e não é errado você chorar, isso não é falta de fé. Isso mostra que você também é uma pessoa fraca, uma pessoa que depende do Senhor. Mas muitas vezes isso é sim ataque do inimigo. Às vezes a gente acha que é porque a gente está cansado do trabalho, dos afazeres, mas muitas vezes é ataque do diabo. Então tome muito cuidado porque no reino de Deus a alegria é uma coisa muito séria, tá bom? Nós precisamos estar sempre alegres, animando um ao outro, fortalecendo, encorajando, porque se um ficar muito desanimado, muito abatido, o inimigo ele pode atuar ali e a partir daquele desânimo vir maiores perdas na sua casa. Tome muito cuidado. E nós vemos aqui um quarto ataque. Aqui no versículo 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado porque os homens falavam em apedrejá-lo. Vamos trazer isso para o nosso casamento? Quantas vezes a gente fica jogando a culpa no outro, não é assim? A gente fica tentando achar quem é o culpado da situação. E Davi nesse momento aqui, ele ficou profundamente angustiado porque ele não sabia o que fazer mais. Davi era um homem de Deus, um homem escolhido pelo Senhor. Mas nesse momento aqui, as próprias pessoas dali de dentro, pessoas próximas, queriam apedrejar Davi. Meus irmãos, tomem muito cuidado com isso também, porque nesse momento de crise, talvez uma crise financeira, na saúde, no emocional, a gente começa a falar palavras que machucam, a gente começa a jogar fora tudo que Deus nos deu. Olha o exemplo da esposa de Jó, ela falou: amaldiçoa esse Deus e acaba com a tua vida. Olha que coisa terrível, no momento em que Jó precisava de um apoio, de um suporte, ele ouviu essas palavras duras da sua esposa. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para o nosso casamento, a nossa família, não perder o respeito. Quantas vezes a gente deixa com que as palavras, as atitudes nossas, elas vão causando mais males ainda, vai prejudicando mais ainda os planos do Senhor. Então aqui a gente vê que o inimigo, ele veio com um ataque muito forte. E não é porque a gente tem fé, porque a gente está no caminho de Deus, que nós também não podemos passar por situações assim. Mas eu vou te mostrar agora de forma rápida como você pode restaurar a sua família. Você que talvez perdeu a sua família ou você que está lutando no seu casamento, com seus filhos, eu quero te dar aqui algumas dicas. E a primeira delas é que nós podemos sim chorar como Davi. Davi chorou muito, ele chorou profundamente, mas a Bíblia diz que ele se renovou no Senhor. Se você quiser ser vitorioso na sua vida, na sua família, em tudo que você fizer, você tem que aprender a se renovar no Senhor. Porque não importa os seus sentimentos, o que importa é a sua decisão de se levantar, de dar a volta por cima, porque Deus tem grandes planos para a sua vida e para a sua casa. Mas você precisa aprender a se renovar. Ou seja, você chegou num ponto que não tinha mais saída, mas então você vai aos pés do Senhor e ali você encontra um renovo que o Senhor tem para você. A Bíblia também fala de outras pessoas que choraram muito, mas que se renovaram no Senhor.
Por exemplo, Neemias, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, os seus muros derrubados, ele chorou por vários dias até que ele se renovou no Senhor. A Bíblia fala sobre Sara, uma mulher amargurada de espírito que estava chorando profundamente, mas ela se renovou quando ela entregou tudo nas mãos de Deus e parou de focar no problema, parou de querer algo só para ela mesma e ela entregou nas mãos de Deus o futuro do seu filho. Nós vemos também o exemplo de Jesus, que chorou sobre Jerusalém, mas Jesus sempre se reanimou no Senhor, tá bom? Essa é a primeira dica para você restaurar tua família. Chore, pode chorar, mas também confie no Senhor, tá bom? A segunda dica que eu quero te dar é você não se conformar com a situação. Aqui no versículo 8 diz que Davi, ele em vez de reclamar, em vez de se revoltar contra Deus, ele decidiu buscar a Deus em oração. Então, nesse momento difícil que você está vivendo, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar falando mal do seu cônjuge, dos seus filhos, você deve buscar a Deus. Olha o que diz o versículo 8. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Deus respondeu à oração de Davi e Deus também vai falar com você. Na hora certa, o Senhor vai te dar as estratégias para vencer o inimigo e restaurar a tua família. Amém? E por fim, eu quero te dar a última dica. Creia que Deus pode mudar qualquer situação. Amém? A Bíblia diz que Davi, ele foi atrás dos seus inimigos porque Deus tinha mandado persegui-los, que Deus daria vitória. Só que Davi, com seus amigos, eles não sabiam onde estavam os inimigos. Então eles encontraram um homem que estava à beira do caminho. Esse homem tinha sido deixado para trás porque ele estava doente. E ele então apontou para Davi qual era o caminho. Tá vendo como é que Deus vai te dando as instruções, a direção? E quando Davi ele chegou lá, onde estavam os seus inimigos, ele percebeu que os inimigos estavam zombando, estavam comemorando a vitória. Porque é isso que o diabo faz. Ele vem zombando quando ele vê que ele conseguiu destruir um lar, mas o inimigo é um derrotado. E aqui no versículo 16 diz que eles estavam bebendo, festejando, e eles tinham tomado toda a terra de Davi e eles achavam que a vitória tinha acabado ali. Assim como aconteceu com Sansão, quando ele perdeu a sua força através dos seus cabelos, os inimigos zombaram dele, fizeram dele um palhaço, mas na hora certa Deus agiu na vida de Sansão e ele humilhou os inimigos. Também com Jesus, quando os homens humilharam ele, cuspiram na sua face, eles acharam que a cruz seria o seu fim. Mas não era, porque Deus tinha a ressurreição para Jesus. Amém? Então creia, meu irmão, que Deus pode mudar qualquer situação. E assim como Deus usou a vida de Davi ali para restaurar todas as coisas, eles pegaram os despojos, nós também podemos ser abençoados, ter a nossa vida e a nossa família restaurada. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Não desista da sua família, não desista da sua vida. Deus tem grandes planos para você. Deus abençoe, um grande abraço.